vou ler de novo o que eu canalizei aqui. Apenas conte como você mentiu para si mesmo quando deixou sua fé nas mãos externas. E pôde ver que, apesar dos desafios, tudo te ajudou a olhar para dentro, para a verdade, que é amor em tudo que há. Por que isso aconteceu? Porque, por várias razões, eu perdi a fé em mim, né? Ou nunca tive, conscientemente pelo menos, né? E eu fui buscar isso em alguns lugares. Assim como, muitas vezes, talvez você tenha ido, né? E esses lugares provavelmente te ajudaram muito, 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 muito. Não cabe a mim menosprezar de forma alguma, não é nem que não cabe a mim. Seria, errôneo, equivocado e errado da minha parte desprezar o quanto você cresceu, o quanto você foi ajudado nesses lugares. Tudo isso serve e é importante, porque tudo está a serviço da vida. A vida utiliza-se de todas as ferramentas disponíveis para que você possa crescer nela, para que você possa ascender nela. Porque nós não estamos, apesar do nosso desejo, aqui num super passeio. Nós estamos aqui na busca de um crescimento de alma, de um crescimento virtuoso, de uma capacidade genuína de olhar para o lado, de olhar para outra pessoa, olhar para aquela perspectiva que talvez tenha nos ferido muito, para aquela religião que tenha nos ferido muito, para aquela pessoa que talvez tenha nos ferido muito, conseguir genuinamente olhar para essa pessoa, para essa situação e dizer, mentalmente, não precisa dizer para a pessoa, né, ou para o lugar, eu entendi para que eu vivenciei isso. Eu entendi para que eu passei por esse desafio. Eu entendi porque, de alguma forma, a minha alma escolheu terceirizar a responsabilidade da minha existência para algo externo, que aqui está representado por esses muitos lugares, né? Para que a desilusão, ou seja, a decepção, após o entendimento, após começar a ver a verdade, a decepção de reconhecer a separatividade dos lugares que me trouxeram medo, que me trouxeram dor, que me trouxeram liberdade, acolhimento, decepção, etc., reconhecer que todos eles são um caminho que me levam diretamente para dentro de mim mesmo, para minha verdade interior, para que eu possa continuar o quê? Me nutrindo daquilo que vem de fora e vai continuar vindo, dos livros, das filosofias, das religiões, das pessoas, das amizades, dos relacionamentos, que no caso o meu relacionamento amoroso, talvez o seu relacionamento de trabalho, o seu relacionamento de amizade, né? Tudo isso soma no seu processo para que assim, com essa soma, você possa trazer para o seu coração, para a sua essência divina, que aqui é representado pela chama trina, que representa o seu eu superior também, você possa entender qual é o melhor caminho que a minha alma deseja e poderia trilhar para desenvolver esse aprendizado que agora está surgindo disponível para mim. Ver a verdade e o despertar genuíno, que é o título dessa live, tem a ver com isso. A partir do momento em que você chega exatamente nesse lugar aqui, que você já passou, você não é obrigado a passar por esses caminhos, tá? Mas é uma forma. Você já entendeu através desses muitos caminhos que a resposta, mesmo que ela venha de fora, ela precisa ser validada dentro. Você começa a se abrir para ver a verdade. Ver a verdade de que tudo isso daqui, de novo, é uma única coisa. Não são coisas separadas. Tudo isso faz parte do que nós chamamos carinhosamente de fonte. Todo Deus. Nomes diferentes, filosofias diferentes, mas que tratam absolutamente na mesma coisa. O despertar, ele tem a ver, na nossa perspectiva, o despertar de você abrir os seus olhos genuinamente, tem a ver com isso, você começar a enxergar
com os olhos do seu coração, com os olhos do seu próprio eu superior, para que a partir desse olhar genuíno, verdadeiro, você possa se aproximar do olhar divino que existe em você. Porque o seu eu superior não é nada mais e nada menos do que uma parte do todo. Uma parte de Deus, uma parte da fonte. O seu eu superior não é a fonte, não é Deus, não é o todo, mas é parte. Só que é a sua parte do todo. E através dessa parte do todo que existe em você, da sua essência divina, do seu próprio eu superior. Eita, desenho assustador. Você ativa a sua coluna de luz. E a partir da sua coluna de luz, você reconhece a verdade em você, reconhece a verdade em volta de você, consegue reconhecer, sentir a partir de todos os seus sentidos, quando é algo interessante e quando não é algo interessante. A Aline, por exemplo, ela postou, tem uma pessoa que perguntou aqui, cadê a minha esposa? A minha esposa, ela tá fazendo outra coisa agora, nesse momento, por isso eu tô fazendo a live. Nós nem sempre fazemos as lives ao mesmo tempo, né? Nós estamos otimizando o nosso tempo, né? A gente recebeu uma proposta há um tempo atrás de uma parceria, né? E essa parceria, para o nosso ego, ou seja, a nossa personalidade terrena, ela fazia muito sentido. Por quê? Era uma pessoa que tinha expertise, ou seja, informação, né? Sabedoria em relação a algo que nós estávamos fazendo naquele momento. E aí nós fomos canalizar da nossa verdade interior, fomos acessar o nosso eu superior para entender. É a melhor decisão? É o melhor caminho? Ou seja, eu estava vendo a verdade externa. Só que eu fui canalizar, fui ouvir o meu interior para validar. Eu estou vendo corretamente? É realmente isso? Me veio uma resposta. Não é uma boa ideia. Ou melhor, não é que não veio como sendo uma boa ideia. Veio mostrando que ela era uma pessoa relativamente... Qual é a palavra? Não é agressiva. Imperativa, pronto, essa é a palavra certa. Imperativa, mandona. Tá? Era uma pessoa muito mandona, muito imperativa. E aquilo, naquele momento, para o meu ego, parecia algo interessante. Para o ego da Aline, ela, não sei se é realmente uma boa ideia, mas eu falei, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém imperativo, alguém para mandar a gente mesmo, para dizer pra gente o que fazer. Ó, terceirizando, colocando para fora, olha que vacilo. Ao contrário do que a gente ensina hoje, né? Alguém para conseguir empurrar a gente mesmo. A gente precisa ser um pouco empurrado. Olha aí, terceirizando, não se responsabilizando. E aí a gente fechou a parceria com a pessoa e deu muito errado. Deu muito errado. Porque a pessoa, ela era uma pessoa do digital, né? Hoje eu e a Aline, a gente utiliza muito de ferramentas do marketing digital, né? De divulgação, para chegar em pessoas que estão no planeta todo. Né? Eu tô olhando aqui para ver se o chat está funcionando, tá? E nós chegamos em pessoas do planeta todo. E como que a gente consegue chegar em pessoas do planeta todo? Através da internet. E a gente foi buscar auxílio nessa pessoa para ajudar a gente nesse processo, acreditando que seria uma boa ideia. Mas não foi uma boa ideia. Por quê? Essa pessoa queria que nós falássemos sobre coisas que não estavam no nosso coração. Ela queria que a gente falasse sobre mediunidade, ela queria que a gente falasse sobre incorporação, ela queria que a gente falasse sobre religiões, ela queria que a gente falasse sobre preceitos, ela queria que a gente falasse sobre entidades, sobre anjos, sobre comandos quânticos estelares, sobre extraterrestres, que são coisas que chamam muito a atenção das pessoas. Eu sei que chamam. Se eu começar a falar sobre isso aqui, eu poderia falar sobre isso. Eu tenho conteúdo para falar sobre isso. Por que que eu escolho não falar sobre isso? Porque isso aqui é... Vamos voltar lá? É isso aqui, ó. É externo. Já tem muitos lugares falando sobre isso. Não é mais disso que é interessante compartilhar. Não é mais disso que canta a minha alma. Não é isso que eu canalizei. O que eu canalizei é ajudar as pessoas que perderam a fé em si mesmas a encontrarem a verdade divina dentro delas mesmas, através do seu eu superior, através da verdade que existe nelas, através do caminho de automestria. E isso aqui não traz automestria. Isso aqui traz o quê? Idolatria, seguir alguém externo.
Vou seguir essa raça, vou seguir essa técnica, vou seguir essa filosofia, vou seguir esse preceito, vou seguir esse nome aqui, etc. Já tem muita gente falando sobre isso, já tá bem nutrida a internet de conteúdo sobre isso. Não vamos falar sobre isso. E a gente teve uma discussão em relação a isso e a gente encerrou a parceria. E aí depois a gente entendeu, realmente, a nossa intuição já tinha trago para nós, a gente já tinha ouvido no nosso eu superior. Não é interessante? Então isso tem a ver com a canalização que eu trouxe aqui para vocês sobre mentir. Eu menti para mim mesmo naquele momento. Por quê? Não confiei em mim mesmo, externalizei a responsabilidade de algo e quase que os efeitos foram irreversíveis. Mas foi assim, ó, foi por um triz que o nosso projeto não morreu ali. Seria trágico. Aquilo foi sabotagem? Algumas pessoas vão dizer que sim, mas eu tenho a dizer para vocês que não. Não foi sabotagem. Não, são os. É interessante que as pessoas falam, são os escuros, os malignos, são eles. Quem são eles? Quem são esses outros? Sabe? É. Não, não vou nem entrar nessa seara, porque, nossa, é delírio coletivo. Não, não existem eles, não existem outros. É tudo nós. É tudo unidade. Tudo faz parte. Essa pessoa que veio ser essa pessoa imperativa nos ajudou muito a fortalecer as bases do nosso método, as bases da nossa escola, para que nós fôssemos muito mais firmes no sentido de alicerce daquilo que a gente tem para entregar. Então eu sou muito grato a essa pessoa, porque ela cumpriu uma função maravilhosa.